irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Eu quero, para você poder sentar, ler com você o segundo livro dos Reis. Abra sua Bíblia, por gentileza, no capítulo de número 4. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 4, versículo 1 diz assim: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem escravos. E veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem escravos. Tome seu assento, por gentileza. Eu quero louvar a Deus por poder estar mais uma vez com vocês aqui no culto da Laje. É sempre um prazer, uma alegria poder cooperar nesse trabalho evangelístico. Deus tem usado esta igreja, este pastor, estes irmãos para poder espalhar a semente do evangelho. E por aqui tem passado nobres companheiros, homens de Deus que pregam o evangelho, e eu estou tendo de igual modo a oportunidade de estar aqui com vocês. Minha gratidão, pastor Carlos, pastora Roberta, que Deus possa abençoar a vida de vocês e família, porque eu sei que não é fácil. Como pastor, eu sei que não é fácil. Eu já estive à frente de uma igreja, eu era um pregador itinerante, depois fui pastorear uma igreja, voltei a pregar itinerantemente. Mas eu sei que não é fácil estar à frente do rebanho. E olha que eu falo sempre isso, pastor Carlos, a minha igreja, assim como a do Senhor, era muito abençoada. Quem olhava de fora estava tudo dando certo. Igreja cheia, tudo correndo bem, mas as pessoas não sabem as batalhas espirituais que travamos. Mas que Deus possa sustentar o Senhor e a sua casa. Eu quero agradecer a Bruna e ao Kleber, amigos que Deus tem nos dado neste ministério, nesta igreja, neste trabalho. A Bruna fez o convite e ela falou comigo: pastor, eu queria que você visse as segundas-feiras para você estar com a gente. 4 segundas-feiras de abril. E quando ela falou comigo, eu prontamente falei com ela. Eu falei: Bruna, uma vez a gente estava conversando e eu falei sobre a conferência que eu tenho feito em alguns lugares. E aí, para você que está aqui essa noite participando conosco, eu dei início a esse trabalho na nossa igreja como uma campanha e depois fiz essa conferência em alguns lugares. E quando ela me convidou para estar 4 segunda-feiras aqui pregando, eu falei com ela: por que a gente não trata de um tema específico? Por que a gente não fala então sobre aquela conferência que eu tenho feito? E eu tenho feito essa conferência, eu quero que você repita comigo para você gravar esse nome com você. O tema dessa conferência é: Meus filhos não serão escravos. Você pode repetir isso? É profético, né? Já teve gente dando glória. Eu vou contar até 3, você vai dar um grito e vai dizer isso: Meus filhos não serão escravos. Vamos lá? 1, 2, 3. Meus filhos não serão escravos. Você crê no que você acabou de dizer? Eu creio na sua vitória, na vitória da sua casa. E aí, quando eu falei com ela, ela de pronto fechamos essa mesma ligação de estar fazendo esse trabalho aqui. E por isso, para você que está aqui, eu quero dizer que nós vamos estar aqui durante todo esse mês de abril. Hoje é a primeira de 4 segundas-feiras. Quantas segundas-feiras? 4 segundas-feiras que eu vou falar sobre esse tema: Meus filhos não serão escravos. Dentro dessa temática que eu vou estar falando, hoje nós vamos falar sobre um tema dentro desse tema, um subtema, que é identificando os laços da escravidão moderna. Identificando
os laços da escravidão moderna. Na semana que vem, eu vou trabalhar um outro tema com vocês dentro dessa temática, que é rompendo as correntes da escravidão geracional. E aí, na semana que vem, nós vamos trabalhar aqui a questão de batalha espiritual na família. Nós vamos falar sobre a questão de maldições hereditárias. E eu quero que você esteja aqui, mas não esteja sozinho. Arrasta seus vizinhos, arrasta seus parentes e traz ele para o culto da laje para participar conosco desse movimento espiritual. Por quê? Porque serão 4 segundas-feiras. Eu estou acreditando, pastor, que na semana que vem eu não consigo falar tudo por causa do tempo. Nós temos um relógio que corre contra nós. Então, por 2 semanas eu vou falar sobre isso provavelmente. Batalha espiritual na família e maldição hereditária, falando sobre romper as correntes da escravidão geracional. Por que que algumas pessoas, mesmo sendo crentes, elas conseguem viver e repetir ciclos de maldição na sua vida? Você já viu isso? Pessoas que o pai separou, a mãe separou, ela está separando. A mesma doença, às vezes, se repete na vida da avó, da mãe, do filho. As mesmas coisas se repetem e você vai descobrir o porquê, vai virar uma chave na sua vida e você vai ser abençoado. E na última semana, provavelmente, nós vamos falar sobre criando uma geração de líderes e não de escravos. Qual é o propósito destas 4 semanas? É você receber uma palavra de Deus para a sua vida. Pegar essa palavra para a sua vida e para a sua família e viver uma novidade de vida com a sua casa. E dentro disso, nós vamos estar fazendo uma unção. Quem trouxe filho aqui hoje, levante a mão. Quem trouxe filho? Trouxe o seu filho? Está ali o casal que trouxe, teve um irmão ali que também trouxe. Nós vamos fazer uma unção sobre crianças, adolescentes e jovens de 0 a 18 anos. Se você está grávida, você pode receber também essa unção. Mas nós não vamos ungir crianças, jovens acima de 18 anos. Pastor, essa conferência é só para filhos de 0 a 18 anos? Não. Você tem um filho de 40 anos que de repente está cativo na mão de Satanás. E você vai fazer essa conferência profética pela vida dele. De repente você que está na internet me ouvindo, tem um filho aí de 70 anos. Tem gente que tem filho de 70 anos? Tem. Eu vi uma velhinha na internet esses dias de 96 anos e ela tinha 10 filhos vivos que foram dormir com ela. Não sei se vocês viram esse vídeo que viralizou, mas tem gente que tem filho de tudo quanto é idade. Então, essa conferência, essa palavra que será pregada é para todas as idades. É claro que nós vamos falar aqui sobre pessoas que estão em fase de formação. E essa unção é específica para crianças, adolescentes e jovens de 0 a 18 anos, porque está em fase de formação. A mente está sendo formada. E é a área que Satanás, é a idade, é o tempo da vida que Satanás mais ataca. Porque tenha uma certeza com você, se o diabo conseguir capturar a mente dos seus filhos enquanto criança, adolescente e jovens, dificilmente isso será revertido na idade adulta. Você pode ver que adolescentes e jovens que desviaram na juventude dificilmente se firmam quando ficam mais velhos. Eles frequentam até a igreja, mas eles não conseguem quebrar esse ciclo de fraqueza espiritual, porque o pecado está enrustido na sua vida. Mas eu creio que através desta palavra, desta conferência, ciclos de maldição serão quebrados e pessoas que estão cativas, pais e filhos, vão viver algo espiritual diferente na sua história. Então, nós vamos ungir. Nós vamos ungir o que, pastor? Primeiro, nós vamos ungir hoje sobre libertação total, né? Para que Deus venha libertar, para que Deus venha trabalhar na vida
dessas crianças, desses adolescentes, desses jovens, trazendo libertação. E libertação de quê? Eu vou tratar isso aqui, você vai ver. Mas nós vamos orar e ungir no final dessa palavra por libertação. Em segundo lugar, nós vamos ungir na próxima semana por saúde emocional. Quantas crianças e adolescentes e jovens diagnosticados com ansiedade, diagnosticados com depressão, se cortando, se mutilando, nós vamos ungir seus filhos por esse motivo. Em terceiro lugar, nós vamos ungir por prosperidade geracional. Pessoas que não conseguem romper um ciclo na sua família. E quem está quebrando esse ciclo na família, de miséria, de pobreza extrema, sabe que isso é uma dificuldade terrível, romper com esse ciclo. Existem pessoas que nunca tiveram um veículo na família, uma bicicleta na família. Por quê? Porque sempre viveram numa escassez terrível. Mas eu quero profetizar que vai chegar prosperidade para você e para a sua casa. Então, nós vamos ungir pessoas por prosperidade geracional. Por quê? Porque uma vez que esse ciclo for quebrado numa geração, as próximas gerações serão prósperas e abençoadas. Está escrito, o pastor leu aqui, que a sua mulher será como a videira em volta da sua mesa. O que o Salmo está falando? Vai ser uma casa que vai gerar e gerar debaixo de prosperidade. Em quarto e último lugar, nós vamos ungir por despertamento vocacional. Eu sou um caso desse que eu estou falando aqui. Eu tinha tudo para dar errado e dei certo. Eu tinha tudo para estar do outro lado da vida e hoje eu sou um pastor. Eu comecei a pregar com 15 anos de idade. As línguas, os vizinhos, os conhecidos achavam que eu daria para outra coisa. Mas para a glória de Deus, houve um despertamento na minha vida. E eu creio que quando nós ungirmos você, seu filho, quem sabe, vai receber essa unção e vai viver uma novidade de vida na presença do Senhor. Jovens vão ter destino diante de Deus, vão desejar profissões, vão desejar ter vocação ministerial. Deus vai despertar jovens, adolescentes, crianças, porque está escrito, é profético. Joel falou sobre isso. Os vossos jovens, os vossos moços terão sonhos, terão visões, e eu creio que um novo tempo está chegando para você e para a sua casa. Então eu quero que você na próxima semana traga alguém com você, arrasta um vizinho, arrasta um parente, traga crianças, adolescentes e jovens para receber esta unção. Pastor, e se não der na laje? A gente tem mais laje para cima, a gente pula para a laje de cima, né? A gente arranja a cadeira. O importante é que você esteja aqui para ser abençoado. Eu posso ouvir um amém? Posso pregar, pastor? Dá tempo, será? Dá tempo, né? O livro que nós lemos fala-nos a respeito de uma situação terrível, algo que estava entranhado naquela sociedade, que era a escravidão. Essa escravidão aqui que nós vemos é um caso atípico. Por quê? Porque era normal dois tipos de pessoas serem escravizados. Os primeiros eram os próprios judeus, eles eram escravizados por questões de dívidas às vezes, mas acontecia que quando um judeu era escravizado para pagar uma dívida, esse judeu no 7º ano, que era o ano do jubileu, ele era liberado e abençoado ao sair. Poderia acontecer do judeu não querer deixar de ser escravo, por encontrar no cativeiro uma situação e um senhor melhor do que a situação que ele vivia anterior e prosperar dentro da questão da servidão. Nesse caso, era furada a sua orelha e, como canta a Léia Mendonça, como escravo de orelha furada que renunciou à sua liberdade para servir somente ao seu Senhor, assim sou eu. Então, ela canta sobre um fato histórico. Existia essa possibilidade. O segundo tipo de escravo era o escravo estrangeiro. Esse não era liberado da escravidão no ano do jubileu.
esse se tornava escravo por toda a sua vida, mas a lei regulava de forma que esse escravo não fosse alguém maltratado e vivesse abaixo da dignidade humana. Mas esse caso aqui é um caso atípico, porque esse caso aqui de escravidão fala de uma escravidão por penhora familiar. Essas crianças, estes filhos, que provavelmente eram adolescentes. Pastor, por que você está dizendo que esses filhos aqui provavelmente eram adolescentes? Por dois motivos. Primeiro, eles não eram grandes o suficiente para trabalhar e sustentar a mãe, mas não eram pequenos o suficiente ao ponto de serem fracos e não conseguirem carregar vasos cheios. Então, quando você olha para esse texto, você entende que esses possíveis adolescentes estão sendo levados para pagar uma dívida. A ideia do credor é esse. Eles encurralam essa mãe e eles colocam ela contra a parede dizendo: ou você paga, ou a gente leva os seus filhos como escravo no teu lugar para que essa dívida seja paga. É interessante isso porque eles querem escravizar esses meninos. E quando eles querem escravizar esses meninos, essa mulher, ela não vai ao banco para resolver o problema, ela não vai a outro lugar senão ao profeta, ao homem de Deus. E quando ela vai ao homem de Deus, a Bíblia diz que o homem de Deus dá uma direção para ela. E quando ela recebe uma direção que vem do altar, a casa dela é livre do cativeiro, é livre da escravidão e os filhos dela não são capturados. O que você quer dizer com isso, pastor? Eu estou dizendo para você que alguns problemas não serão resolvidos no psicólogo. Eu estou dizendo para você que alguns problemas não serão resolvidos você pegando um dinheiro com a agiota para pagar dívida de filho que vai fazer outra dívida. Eu estou dizendo para você que alguns problemas não vão ser resolvidos com surra. Eu estou dizendo para você que alguns problemas não vão ser resolvidos com sustos que a vida dá. Eu estou dizendo que quando Satanás quiser capturar os seus filhos, o lugar para onde você deve correr é para o altar. E nessa noite há uma resposta de Deus para a sua vida. Há uma palavra de Deus para a sua família. E cativeiros espirituais vão ser quebrados nesse lugar. Quando a gente olha para esse texto e entende isso, é isso que nós estamos fazendo aqui. Ela foi ao homem de Deus, e o homem de Deus deu uma orientação que quebrou a possibilidade de cativeiro na vida daquela mulher. Você crê que cativeiros serão quebrados na sua casa e na sua vida? Quando nós olhamos para a questão da escravidão moderna, ela não é muito diferente. A escravidão moderna, ela não usa correntes, ela manipula através de ideias, de comportamentos, de sistemas constituídos. E quando nós olhamos para isso, nós precisamos identificar quais são os laços de escravidão modernos, que mesmo nós, estando na presença de Deus, tentam aprisionar os nossos filhos. Eu sou pai desta criança de 6 e deste adolescente de 16. E eu sei o quanto é difícil hoje criar filhos na presença do Senhor. Mas, quando nós olhamos para isso, nós precisamos identificar os laços, a fim de que, uma vez identificados, nós possamos prevenir. Repete essa palavra comigo e diga prevenir. A primeira coisa que eu preciso fazer é identificar os laços da escravidão moderna. Para quê, pastor? Para prevenir. Eu só consigo tratar algo se eu conseguir prevenir esse algo. Depois de prevenir, eu estou seguro daquilo que eu... Você quer ver uma coisa? As pessoas, eu ouvi sobre isso uma vez, uma pessoa estava me explicando. As pessoas, quando gripa, tomam vitamina C. Mas não é para tomar vitamina C gripado, é para tomar antes para não gripar.
É para aumentar a imunidade antes, para a enfermidade não vir. O que as pessoas fazem? Elas tomam depois. Depois, já foi. É ou não é? Então, quando nós olhamos e identificamos os laços de escravidão moderna, em primeiro lugar, nós conseguimos prevenir. Repete mais uma vez isso. Prevenir. Pastor, eu não consegui prevenir. A minha casa, os meus filhos já estão em cativeiro. Então você vai ter que remediar. Há um ditado no mundo que diz que é melhor prevenir do que remediar. Mas se não tem jeito, se a prevenção não houve, se não deu certo, o que resta é remediar. Repete comigo e diga remediar. Então, se eu não consigo prevenir, eu preciso remediar. A questão é que eu não posso medicar alguém com um medicamento errado. Se eu estou tratando uma doença de ossos com remédio para o cérebro, não vai funcionar. Se eu estou tratando uma doença de pulmão com remédio para coração, não vai ter efeito. Pastor, eu estou usando o medicamento certo e também não está dando efeito. É porque a dose está errada. Porque até o medicamento certo, ele tem a dose certa para você tomar. Sim ou não? O médico vai olhar você e vai dizer, você está magrinho, toma tantas gotas. Ó, você está um pouquinho acima do peso, igual o pastor Otávio. Então, toma aqui 60, 80 gotas. Por quê? Porque você tem que ser medicado de acordo com a sua necessidade. Para alguns, é necessário colocar mais energia. Para outros, menos energia em algumas questões. Mas se eu primeiro identificar quais são esses laços, eu vou me prevenir. Pastor, não consegui prevenir. Então eu vou remediar. Eu vou identificar a área certa do meu problema e eu vou tratar com a dose certa, a área certa que eu estou tendo aquele problema. Qual é o problema de hoje? Muitos pais querem tratar o que é cultural como espiritual. O que é espiritual como emocional. O que é emocional como espiritual. Não vai dar certo. Porque o que é emocional, você tem um tratamento. O que é espiritual, você tem outro tratamento. O que é cultural, você tem outro tratamento. Nós precisamos identificar para prevenir ou para remediar. Em primeiro lugar, que nós precisamos identificar, o primeiro laço de escravidão moderno que nós precisamos identificar é a escravidão emocional. Eu vou pedir para você repetir, mas é só para ser pedagógico, para você não dormir e para você guardar essa palavra no teu coração. Diga comigo, escravidão emocional. Essa é a geração mais doente de todos os tempos. Nós estamos falando de uma geração que nós chamamos ela de geração Z. Qual é a geração Z? É aqueles que nasceram ali por volta de 1999 a 2012 e os que estão nascendo agora. São os chamados geração Z, nativos digitais, inclusivos nas questões, eles são inclusivos nas questões de gênero, eles são inclusivos nas questões sociais, eles são antenados nas questões ecológicas. Essa geração Z é a geração do seu neto e do seu filho. É uma geração que às vezes não sabe nem ler, mas já sabe mexer num celular de última geração. Você que é avó, que é mãe, pergunta como faz com uma criança que ainda não foi alfabetizada. Por quê? Porque eles são nativos digitais. Eles já nasceram inseridos dentro desta geração. O problema é que esta geração, eles estão expostos a um perigo chamado redes sociais. E aí você vai ver adolescentes que estão tendo o seu emocional moldado por aquilo que eles estão vendo na televisão, por aqueles que eles assistem nos programas, por aquilo que eles veem nas suas redes sociais, YouTuber, TikTok, Instagram. Eles não têm só aquele Instagram que você acessa, eles geralmente têm um oculto, escondido, onde você não participa.
Ou então eles não te selecionam como melhores amigos para vocês não verem tudo que eles postam, os seus desejos, as suas brincadeiras, as suas vontades. Tá rindo porque eu te peguei aqui, né, rapaz? Então, essa é a geração dos nossos filhos. É a geração que eles estão inseridos, eles têm a dependência emocional das redes sociais. E às vezes o seu filho está triste, não é porque o mundo vai acabar, não é porque Jesus está voltando, ele ainda não casou, é porque alguém não curtiu o vídeo dele lá no Instagram, que ele esperava que alguém notasse. É porque ele não tem talvez a relevância que ele queria ter na rede social. Enquanto o amigo viralizou, ele, coitado, não consegue 2 curtidas numa foto que posta. E isso causa uma dependência emocional, que talvez para você, menos antenado, seja besteira, mas que para esses adolescentes quer dizer que eles não são pertencentes a determinado grupo. Quer dizer que eles não têm relevância para determinada pessoa. O flerte antes era na cara a cara. Hoje o flerte na fase da adolescência, da juventude, primeiro, ele é digital. O adolescente vai lá, o jovem curte a foto dela, esperando ela curtir a foto dele, e se ela não devolve, ele fica frustrado. Entra para o quarto, tem uma dependência emocional, fica agressivo com o pai, fica agressivo com a mãe, dá problema. Às vezes você pode pensar que está começando em casa, mas começou na palma da mão, num celular que ele possui. Essa geração é uma geração que está escravizada emocionalmente, que busca relevância nas telas, que busca a aceitação de pessoas desconhecidas, que o amor do pai, que o amor da mãe, que o amor dos de perto não é o suficiente. Ele precisa ter a aprovação daqueles que o assistem, fazendo o passinho do Jamal, fazendo a dancinha lá do TikTok da trend do momento. Essa é a geração que nós temos de filhos, e isso não afeta só a idade dos adolescentes, jovens, às vezes até em idade mais maduras, esperando uma oportunidade, porque as redes sociais vendem a falsa ilusão de que todo mundo vai ficar rico, de que todo mundo vai andar de carreta, de que todo mundo vai ter uma casa na Barra, de que todo mundo vai ter tudo. E esse mundo utópico de que todos vão ter tudo é uma mentira. Que uns casos de sorte vão surgindo, à medida que eles percebem amigos que ficaram ricos com as bets, à medida que eles percebem pessoas que deram sorte em algum negócio, em alguma publicidade, eles vão se adoecendo e se fechando para com os seus pais. Isso é uma forma de escravidão emocional. O problema não é essa dependência emocional apenas de ser curtido, de ser notado, de ser compartilhado. O problema é que essa dependência emocional abre espaço para ataques cibernéticos, abre espaço para enganos, abre espaço para engodos, abre espaço para que muitas das vezes essas pessoas que estão por detrás de uma tela, às vezes disfarçado de uma figura que não é real, porque nós estamos vivendo a era das inteligências artificiais. E um homem consegue se fazer de mulher, e uma mulher consegue se fazer de homem. Uma ligação consegue imitar a voz de um pai, de uma mãe, de alguém que essa pessoa quer encontrar. E esses ataques estão cada vez mais se tornando constantes. Pessoas que estão se tornando tão vulneráveis por causa dessa dependência emocional que você vai estar vendo toda hora na internet ou na televisão. Pessoas que sumiram por causa de encontros marcados. Aliciadores de menores, pessoas que usam a internet para questões de pedofilia. E você está vendo que o perigo está cada vez mais espreita. E essa é a parte visível da internet. Nós ainda temos coisas piores nas chamadas deep web, nas camadas invisíveis que são mais profundas e maiores, aonde se vê coisas acerca de mutilações, aonde se vê coisas acerca de sexo com animais, aonde se vê
terríveis coisas que os seus adolescentes, que os seus jovens, muitas das vezes estão assistindo e são pegos pela curiosidade. E quando muitas das vezes você vai tentar remediar, já é tarde demais. Porque a curiosidade virou prazer e o prazer virou dependência emocional. Um jovem, não me lembro agora o país certo, mas se eu não me engano o nome dele era Solzhenitsyn, de 14 anos, entrou numa IA chamada Character EA, se não me falha a memória, e esse jovem, com 14 anos, criou um avatar de uma personagem da série Game of Thrones. E aquele avatar, aquela personagem que conversava com ele, que falava com ele, que dava atenção para ele, virou sua namorada virtual. Um dia, aquele jovem já com alguns problemas mentais, ele recebeu uma fala desta personagem que ele criou: volte para casa. E sabe o que ele entendeu como voltar para casa? Ele pegou a arma do padrasto, deu um tiro na cabeça e ceifou a própria vida. A mãe tenta processar a empresa, mas a questão é, processando ou não processando, ganhando ou não ganhando, o filho não vai voltar. E a questão é que muitas das vezes, para se distrair como pai, como mãe, você deixa seu filho no celular. Muitas das vezes, para não ser um pai chato, você dá uma liberdade que vira libertinagem ao seu adolescente, ao seu jovem. Deixa eu te dizer uma coisa, essa liberdade precisa ser vigiada e não uma autonomia completa. Se você é pai, dê liberdade vigiada e não autonomia completa. Fiscalize redes sociais, fiscalize com quem conversa, fiscalize com quem se encontra, pergunte nomes, pergunte endereço, pergunte locais, porque o diabo não vai poupar seus filhos do mal. Cantares 8 e 9, Salomão, em conversa com o sunamita, eles estão discutindo e dizendo: temos uma irmã pequena, o que faremos a ela quando dela se falar? Aí eles dizem: se ela for um muro, vamos construir sobre ela uma torre de prata. Mas se ela for uma porta, nós vamos cercar ela com tábuas de cedro. O que ele está dizendo? Ele está falando sobre duas personalidades diferentes. Tem filho que é muro, tem filho que é porta. Eu tenho dois em casa. Se eu pegar a foto deles, um com 6 meses, o outro com 2 anos, e mostrar para você os dois com a camisa do exército pequenininha, você vai dizer que é Xerox, não é nem gêmeo, é Xerox. A aparência, o rosto igual, idêntico. Nasceu até com o mesmo cabelo. Hoje um está enrolado, o outro está ondulado. Até o mesmo cabelo nasceu. Mas o temperamento, meu irmão, é diferente. E o problema é que às vezes nós viemos de lares onde nossos pais eram injustos na criação. Tratavam de um jeito, tratava outro de um jeito. E a gente querendo corrigir isso na criação dos nossos filhos, a gente, ao invés de se tornar justo, nos tornamos libertinos. Porque existem filhos que são muros e existem filhos que são portas. Salomão está dizendo: se ela for muro, se ela for estável, se ela for tranquila, se ela for devagar, a gente pode construir sobre ela um castelo, não vai cair. Eu posso lidar com um filho até aqui, e eu sei que essa liberdade, ela não me trará decepção. Mas tem filho que não é muro, tem filho que é porta, tem filho que é acessível, tem filho que é mais agitado, tem filho que dá acessos, dá indícios, dá sinais, e você precisa cercar, você precisa blindar, você precisa proteger. Não é ser injusto, mas é entender que cada um merece um nível de confiança, cada um merece um nível de liberdade. O amor é igual para todos. A confiança, a liberdade é dosada de acordo com o caráter e com o comportamento.
E eu quero profetizar sobre a sua casa que Deus vai te dar sabedoria espiritual. E o mal não vai tocar a sua família. Ah, meu irmão, eu creio no que está escrito. Há uma bênção de Deus sobre a tua casa. Há uma bênção de Deus sobre a sua família. Nós estamos vivendo um tempo onde há uma escravidão cultural. E essa escravidão cultural, ela dialoga com a escravidão emocional. A maior empresa de ativos do mundo, a empresa que dá dinheiro para outras empresas montarem negócios, diz que é Rock alguma coisa, Black Rock, se não me falha a memória. O dono dessa empresa, em 2017 mais ou menos, ele estava dizendo que as empresas que não se enquadrassem e não pautassem as questões de inclusão de gênero, não levasse as questões inclusivas adiante. A agenda woke, eu não sei se você já ouviu falar da tal da agenda woke, e eu não tenho tempo aqui para discorrer disso. Eu peço que você pesquise depois. Você vai chegar em casa, é tarefa de casa. Você vai perguntar assim ao ChatGPT, ao Google, aonde você mais pesquisa, o que é agenda, o que é cultura woke. E ele vai te dizer o que é. Pergunte assim na internet, o que a agenda woke tem contra o cristianismo? E você vai ver o quanto que nós temos sido atacados, nós e a nossa casa. A ideia dessa empresa era que as empresas, para receberem aportes financeiros, deveriam se enquadrar na agenda woke, deveriam se enquadrar na globalização, deveriam se enquadrar nesse perfil. E aí você vê empresas como Disney destruindo com a imagem dos nossos super-heróis, colocando super-heróis que eram héteros homossexuais, colocando super-heróis que eram brancos, negros. Daqui a pouco iam querer colocar o Super Choque, que é negão, branco. Aí acaba com o desenho da gente. É a mesma coisa que botar o Goku brasileiro. O Goku é japonês. Quem gostava de Dragon Ball, levante a mão e diga amém. Eu só... a pastora Roberta fechou. Gostava de Dragon Ball ali, ó. Irmão, se tu não gostava de Dragon Ball, tu tá desviado, né? Na época que eu era criança, eu não podia ver Dragon Ball. É do demônio. Ainda tinha uns nomes lá do capeta mesmo, aí que estragava tudo. Mas a gente assistia, né? Porque o importante está aqui é ter discernimento. Meu irmão, a agenda woke estragou tudo. O preto virou branco, o branco virou preto, o homem virou mulher, a mulher virou homem. E essa bagunça que você vê na sociedade. Mulher tendo os direitos de homem. Homem entrando em banheiro de mulher. E quem defendia isso não queria que a filha estivesse no banheiro que outro homem entrasse dizendo que era mulher. Era sabão dizendo que era shampoo, shampoo dizendo que era sabão. Tudo invertido. Aí eles viram que não deu certo. Aí agora o chefão lá mudou o discurso. Falou, não, porque o pêndulo, eu vi que se excederam. E talvez fosse uma proposta mais branda deles e as pessoas realmente se excederam. Eu não estou julgando isso. O que eu quero dizer é que os Estados Unidos da América já voltaram atrás em relação à cultura woke. Mas o Brasil, que é um eco dos Estados Unidos, porque o que chega lá, para chegar aqui, meu irmão, leva 10 anos. Aí a gente agora, tá aí a Dona Globo e outras emissoras e outros influencers digitais querendo enfiar a agenda woke, a cultura woke, que não deu certo lá, goela abaixo aqui. Algo que eles viram que não deu certo lá. Bilheterias de cinema que eram para ter sido sucesso, floparam. Porque a grande maioria não aceita essa mudança cultural que estão querendo fazer. A verdade é essa. Uma das pautas da cultura woke era fazer com que a minoria fosse imposta a goela abaixo. E se não aceita, cancela. E se não aceita, prende. E se não aceita, bota processo nas costas. E se não aceita, joga para fora, prejudica financeiramente. E se não aceita, corta programa. E se não aceita, lixamento virtual.
E quantos se adequaram com medo de perder espaço? Quantos crentes negaram a fé porque estavam em empresas que essa cultura do inferno estava sendo implantada? Não só isso, mas essa cultura de massa influenciou em decisões, influenciou em vestimentas, influenciou em comportamentos. Só que eu fico com o que Paulo disse aos Romanos no capítulo 12, quando ele vai dizer: rogo-vos, pois, irmãos, que não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Ah, meu irmão, sabe o que Paulo está dizendo? Existe uma forma no mundo, existe uma forma. Mas eu estou dizendo para vocês, não entrem na forma. Vão dizer que tu é antiquado, mas você não vai entrar na forma. Vão querer te colocar de fora, mas você não vai entrar na forma. Quiseram colocar Sadraque, Mesaque e Abednego na forma. Eles disseram, tô fora. Para adorar isso aí eu não adoro não. Se quiser pode jogar. Joga na fornalha. Quando jogaram na fornalha, o quarto homem da fornalha apareceu. Há uns que dizem que ele era o quarto, há uns que dizem que ele era o primeiro, porque quando jogaram os três ele já estava lá esperando. Eu sei que sozinho nessa, você e a tua casa não vai ficar. Ah, já tem gente de mão levantada e eu quero profetizar. Levante a sua mão para cima. Diabo nenhum vai entrar na tua casa, vai entrar na tua família, vai entrar nos teus filhos. Pastor, estão perseguindo meu filho na faculdade. Pastor, estão perseguindo meu filho na universidade. Pastor, estão perseguindo meu filho lá no trabalho. Eu quero profetizar que o Deus de justiça vai entrar na guerra por você. E a tua casa vai receber vitória. Quantas pessoas perderam seu emprego por defender sua fé contra isso, pastor Carlos? Quantas pessoas perderam oportunidades de mestrado, de doutorado, de fazer uma faculdade boa, foram colocados para fora na pressão emocional de faculdades públicas? Porque na faculdade pública você sabe como é que é. Para entrar você faz prova, para ficar tu passa a prova. É evento. Mas eu quero profetizar que a tua casa será abençoada em nome de Jesus. Em último lugar, e eu encerro e devolvo a palavra ao pastor, a escravidão espiritual. Pastor, eu estou enfrentando um problema de ordem emocional. Isso aí mesmo que está acontecendo na minha casa. Pastor, eu estou enfrentando um problema de ordem cultural. Sabe, meu filho tem umas ideias, umas músicas, uns artistas que ele segue, que ele acompanha, uns influencers. Esse é o problema que está na minha casa. Vai identificando aí. Agora, a gente sabe que, como disse o apóstolo Paulo, aquilo que é visto não é feito daquilo que é aparente. O mundo material, ele é influenciado pelo mundo espiritual. O que nós estamos vivendo em termos de tecnologia, em termos de redes sociais, em termos de cultura, nada mais é do que a influência de potestades e principados sobre as nações. E sobretudo essas culturas, elas trabalham com a ideia do relativismo moral e do secularismo. Você quer ver? O relativismo moral e o secularismo, eles estão presentes como uma ferramenta contra a vida espiritual, tornando jovens, homens, mulheres cativos. O que é o secularismo, pastor? O secularismo é a ideia de você tirar Deus da sociedade. As pessoas vão para a internet, elas vão para o planalto da vida, elas vão para as sessões políticas dizendo:
Nós queremos um Estado laico. E se incomodam com a bancada evangélica, se incomodam quando tem um crente lá naquele microfonezinho defendendo pautas que são da palavra de Deus. Só que o incômodo dessas pessoas não é porque elas querem um Estado laico. É mentira! Elas usam a ideia de um Estado laico porque, na verdade, o que elas querem não é um Estado laico. Elas falam que querem um Estado laico porque elas não podem dizer a verdade. E nessa ideia de Estado laico, eles querem tirar o culto do trem, conseguiram tirar. Eles querem tirar a Bíblia da escola, conseguiram tirar. Eles querem tirar Deus da sua casa. Porque eles conseguiram acabar com todas as esferas da sociedade. A última esfera da sociedade que está de pé e eles não vão conseguir entrar é a igreja. Acabaram com a escola, acabaram com a família, mas as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Pastor, se eles não vão conseguir acabar com a igreja, então qual é o significado disso para mim e para minha casa? Ué, o significado disso é simples. É possível existir família sem igreja, mas não é possível existir igreja sem família. Se a porta do inferno não vai prevalecer contra a igreja, a tua casa, a tua casa vai estar de pé. Você pode levantar a tua mão e dar a melhor glória que tu já deu nesse culto, porque toda investida, toda ferramenta preparada contra a tua família não vai prosperar. Ah, pastor, fizeram algo na escola, não vai prosperar. Fizeram algo no trabalho, não vai prosperar. Pastor, agora estão tentando com feitiço, também não vai prosperar, porque a tua casa está blindada por Deus. Nenhum mal te sucederá, praga alguma chegará à tua tenda. Se você pega essa palavra, se coloca de pé no salto dessa cadeira e dá um glória ao nome de Jesus. Pega na mão de alguém que está do teu lado. Pega na mão de alguém que está do teu lado. Sacode a mão dessa pessoa aí como um guerreiro. É pra cima assim, ó, pra cima. Sacode a mão dele e diga: a tua casa está recebendo uma bandeira espiritual. A tua casa está recebendo uma bandeira espiritual. Pastor, o que quer dizer isso? Lugar que tem bandeira tem domínio. Lugar que tem bandeira tem dono. Lugar que tem bandeira está sob o comando de um exército. Quando Balaque foi amaldiçoar Israel através de Balaão, Balaão voltou com a mensagem dizendo: não dá, porque contra Jacó não vale encantamento, não tem como amaldiçoar aquilo que Deus já abençoou. Oh, levante a tua voz em adoração. Levante a tua voz em adoração. Eu estou sentindo uma presença de Deus aqui, pastor Carlos. Esses dias não serão normais. Estas segundas de abril não serão normais para você, para a tua casa. Um reboliço de Deus vai entrar pelas portas daquela casa. Não se assuste, ossos vão voltar a viver. Quem estava perdido vai ser achado. Quem estava para baixo vai ficar para cima. Quem estava morto vai reviver.
Eu quero te desafiar a estar aqui nas próximas segundas-feiras com alguém. Mas hoje nós vamos ungir e abençoar todas as crianças, adolescentes e jovens, de 0 a 18. Passou de 18, fica no seu lugar e nós vamos orar por você daí. Você está orando pelo seu filho que tem 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100? Nós vamos orar por você daí. Vai apresentar a vida dele daí. Mas nesse momento, todas as crianças, adolescentes e jovens, sai do seu lugar e vem para o altar. Fica aqui na frente. Vem. Você que tem de 0 a 18 anos, vem para cá para frente, vem. Passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa, Jesus. Cura minha família. Traz vida, traz vida, traz vida. Passa lá em casa, Jesus. Vai na minha Tem mulher grávida aqui, grávida. Jesus. Se tiver grávida, vem pra cá pra frente. Estrutura, a casa é tua, é tua, é tua. Filho, eu tô indo lá em direção ao teu problema. Filho, eu tô indo lá. Pra mim não existe dilema. Cante isso. A promessa não morreu, a herança está de pé. Não perca a tua fé. Talita cumi. Estende a sua mão pro altar. Estende a sua mão. Depois nós vamos orar com toda a igreja. Talita cumi. Levanta, tem vida. Tem vida. Tem vida. Passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa, Jesus. Cura minha família. Traz vida, traz vida, traz vida. Passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa, Jesus. Mexe na estrutura. A casa é tua, é tua, é tua. E passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa, Jesus. Cura minha família. Traz vida, traz vida, traz vida. Passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa, Jesus. Mexe na estrutura. A casa é tua, é tua, é tua. Você pode levantar sua mão em direção à sua casa. Levante a sua mão na direção da sua casa. Levante a sua mão na direção da sua casa. Eu quero você ligado comigo nesse momento. Passa lá em casa. Senhor, nós queremos apresentar cada casa, Senhor, cujas mãos estão levantadas em sua direção. Ó Deus, que nesta noite todo o projeto do inferno vá à falência e que o Senhor possa mandar teus anjos lá. Ó Deus, aonde tiver, Senhor, alguém agora. Ó Deus, aonde, Senhor, tiver alguém, Senhor, nessa rocinha. Ó Deus, que o Senhor, ó Deus, está, ó Pai, guerreando pela vida dele, guerreando pela vida dela. Esse homem que está num cativeiro, essa mulher que está no cativeiro, preso na bebida, preso nas drogas, preso, Senhor, em tantas coisas que a vida lhe conduziu. Nesta hora, Deus, nós clamamos a Ti. Entra agora, visita agora, passa na boca de fumo, passa na beira do bar, passa, Senhor, aonde tiver de passar. Ó Deus, passa, Senhor, aonde tiver de ir. Deus, atravessa o oceano agora.
Senhor, visita outra cidade agora. Eu não sei aonde está o filho dessa mulher, mas aquele que é teu, está escrito que o maligno não lhe toca. Ó Deus, aquele que está perdido volta. Aquele que está, Senhor, cativo é liberto agora. Escrito está que o laço do passarinheiro quebrou. Que nessa noite todo laço seja quebrado. Que nessa noite o Senhor venha resgatar com mão forte aquele que o Senhor tem projeto na vida, aquele que o Senhor quer colocar uma Bíblia na mão, aquele que o Senhor quer dar uma família no altar, aquela que o Senhor quer tirar, Senhor, de uma vida perdida, sem futuro, sem perspectiva. Ó Deus, agora. Ah, Deus, eu oro a Ti, porque tem mães que estão chorando esta noite pelos seus filhos. Tem mães que estão com medo de perder seu filho com um tiro. Tem mães que estão com medo de perder seus filhos para as drogas. Tem mães que estão com medo de perder seus filhos para a prostituição. Tem mães que estão com medo de perder seus filhos, ó Deus, para tantas práticas erradas que esse mundo oferece. Essa recompensa prazerosa, fácil, rápida, mas hoje inverte o prazer na vida dele. Hoje inverte o prazer na vida dela. Arranca o prazer do errado, coloca o prazer do certo. Arranca, Senhor, o prazer do erro, coloca prazer em te servir. Ele vai começar a sentir desejo das tuas coisas. Ele vai começar a sentir desejo pelo altar. Ele vai trocar a música que ouve. Ele vai trocar a amizade que anda. Ele vai trocar o ambiente que frequenta. Porque nós profetizamos que os nossos filhos não serão escravos. Em nome de Jesus. Amém. Levante a mão de alguém. Levante a mão de alguém nessa noite. E na autoridade do Espírito Santo. Mas eu não sou crente, mas tu vai falar na autoridade do Espírito Santo. Mas eu estou desviado, mas tu vai falar na autoridade do Espírito Santo. Se ele usou mula, ele não vai usar eu e você mesmo estando errado? Levanta a mão dessa pessoa aí e você vai dizer: eu? Ah, mas é para falar mais alto que eu. Diga: eu não viverei em cativeiro. Diga: eu não gerarei filhos para a perdição. Declare agora, diga: meus filhos não serão escravos. Mais forte, diga: meus filhos não serão escravos. Se você crê que isso é uma profecia na tua boca, você vai soltar a mão dessa pessoa e vai aplaudir ao nome de Jesus.